E é com muito prazer que eu recebo o fitoterapeuta Ademar Menezes Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui no nosso Tarde VIP. Prazer é todo nosso. Bom, e nós vamos falar sobre os benefícios da homeopatia. Ademar, a homeopatia ela pode entrar na nossa vida em qualquer fase. Se eu estou criança, na fase adulta, na fase jovem, e como que a gente pode aderir? Qual é o processo? A gente tem que parar de tomar o alopático para inserir a homeopatia? Como é que funciona esse processo? Sim. Bom, a homeopatia é uma ciência bastante antiga. Ela foi criada por um médico e é um processo bastante interessante, porque qualquer pessoa pode estar utilizando, desde uma mulher grávida, uma pessoa recém-nascida, um nenenzinho recém-nascido, uma pessoa de idade, não apresenta praticamente nenhum efeito colateral, né? Ela pode ser associada com tratamento alopático. Antigamente dizia-se que teria que parar com o tratamento convencional para fazer uso da homeopatia. Hoje ficou bastante claro para a gente que a homeopatia é mais uma ferramenta, como outros processos, como por exemplo os florais, como por exemplo as plantas medicinais. Então nós podemos sim associar essas ferramentas para que a pessoa possa ter cada vez mais saúde, mais tranquilidade, mais bem-estar, mais paz de espírito. Esse que é importante, né? Com certeza. E a homeopatia, ela é muito importante porque ela não trata só do físico da pessoa. Ela trata do energético também, ela trata do emocional também. Então, vai depender da forma que o terapeuta vai abordar o problema da pessoa, né? E o terapeuta, é bom que fique bastante claro, que nós temos médicos homeopatas. Certo. E nós temos agora também terapeutas homeopatas, né? Não médicos, mas que podem também estar orientando a utilização das essências da homeopatia. E tem todo um processo para se tomar homeopatia? Por exemplo, eu vou fazer a minha refeição, o meu almoço. Eu tenho que, se de repente as minhas gotas estão destinadas para aquele horário, eu tenho que estar fazendo uso da homeopatia algumas horas antes, eu posso ingerir bebida alcoólica, tem um ritual certo também? Veja bem, o que é mais importante no tratamento dos medicamentos vibracionais, que a gente chama como, por exemplo, a homeopatia, não é a quantidade que se toma, e sim a frequência que se toma. Então, casos mais agudos, normalmente, a gente vai tomar com uma frequência maior, né? E o período dessas tomadas, desses medicamentos, vai depender muito do problema em si, né? E da forma que o terapeuta ou o médico homeopata quer fazer a intervenção naquela pessoa, naquela doença, né? O que a gente tem observado é que antigamente existia muitos conceitos que hoje a gente considera meio errados, meio errôneos, né? Que eles diziam que a homeopatia não podia isso, não podia aquilo, porque perdia o efeito. E a gente foi observando com o passar do tempo que não é bem assim. O que a gente percebe é que a energia da homeopatia, ela é muito mais forte do que tudo isso, tá? Então, antigamente dizia assim, não pode tomar café porque o efeito do café vai cortar, não pode escovar os dentes porque vai cortar o efeito. A gente tem que entender que cada gotinha da homeopatia, ou cada glóbulozinho que a gente chupa, aquilo é um quanto de energia. E a energia, ela age imediatamente. Então, a hora que você colocou no seu organismo, ela já está agindo. Então, não tem como você tomar, agir e depois cortar o efeito. Não tem, né? Então, existe muita história, existe muita conversa em cima, por ser uma ciência que não tem muito como a gente medir, não tem como a gente quantificar como substâncias químicas. Então, ficam muitas dúvidas, mas com o acompanhamento dos pacientes, a gente percebe que existe muita crendice. Crendice, né? Então, Ademar, o que na verdade importa é essa frequência. E eu preciso realmente ser disciplinada. Então, por exemplo, tomar às 8 horas da manhã sempre, ou tomar às 9 horas da manhã sempre. Tem esse ritual em cima da homeopatia ou não? Não há essa necessidade, como, por exemplo, os antibióticos. Né? Os antibióticos sim precisam. Exatamente, aí não pode, realmente. São 7 dias, não, com a homeopatia não. É muito dinâmico tudo isso, né? Então, tem sim a quantidade de vezes que você vai tomar durante o dia, por exemplo. Agora, se atrasar um pouco mais, um pouco menos, isso não vai cortar o efeito, isso não vai atrapalhar em nada. Vai atrapalhar. Isso, eu acho que é mais uma vantagem da homeopatia, né? Porque na vida que a gente tem hoje, com os compromissos, com o corre-corre, fica difícil você assumir realmente
compromisso mais com o horário. Um compromisso, mais na um verdade, compromisso. né? É assim que a gente olha, exatamente, né? Mais exatamente. um que eu vou ter. Então, por ela ser realmente ter toda essa questão vibracional, energética, é interessante que a gente mantenha a nossa homeopatia longe do micro-ondas, das ondas, dos aparelhos de TV, dos celulares. Isso é fato? Então, aí também existem controvérsias, certo. né? Porque nós estamos trabalhando com campos energéticos, tá? Um medicamento, um vidrinho da homeopatia, ele tem um campo energético. Se ele ficar muito tempo perto de um campo energético negativo, com o tempo ele vai sim perder essa força. Mas uma hora ou outra que esquecer do lado de um microcomputador ou de um lado de um equipamento eletroeletrônico, isso não vai acabar com aquele campo do medicamento, certo. né? E é importante a gente perceber que esses campos, eles são prejudiciais não só para o medicamento, mas mais para a gente. Então, quanto mais nós pudermos ficar afastados destes campos, melhor para a nossa saúde. Para a nossa saúde. Porque esses campos, eles roubam a nossa vitalidade. E a homeopatia vai trabalhar justamente com isso, proporcionando vitalidade para a gente. Quanto mais vitalidade, mais vida, mais saúde. Muito bom. Agora, outra questão, Ademar, a homeopatia, ela é única, por exemplo... Se for designado para mim, eu não posso chegar e dar para o meu namorado achando que com ele vai ter o mesmo efeito que para mim. Isso é verdade? É. Por quê? Porque para você escolher uma essência, né, que a pessoa vai tomar, o terapeuta, o médico homeopata, ele vai levar em consideração vários aspectos, não só físicos, como emocionais, como energéticos também. E cada indivíduo é um universo. Então, de repente, se você tiver, por exemplo, com uma gastrite, o terapeuta ou médico homeopata, ele vai perceber que aquela gastrite foi provocada, ocasionada por uma série de outros efeitos, que vai ser diferente da gastrite, por exemplo, do seu namorado. Que aí vai ter um outro medicamento homeopático que vai tratar a gastrite dele também, mas levando em consideração esses outros aspectos emocionais e energéticos. Quero agradecer a sua presença aqui, falando sobre esse tema que é delicioso. A gente sabe o quão benéfico é para a nossa saúde. Obrigada, Ademar. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição. Sempre, viu? Mais informações você pode ter também na Oficina de Ervas. Por favor, o telefone de lá. O telefone é 2133-4455 e a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão. E o site oficinadeervas.com.br, né? Isso, por e-mail. Obrigada, viu? Volte